Obrigado, Luiz, pelo convite, por poder fazer essa apresentação aqui na família Web Rádio e a gente poder prestar esse serviço de utilidade pública para a população. Hoje eu fui convidado aqui por vocês para fazer uma apresentação sobre check-ups na área de saúde. Esse é um tema que eu quero abranger aqui desde as crianças até os idosos. Então eu vou passar algumas questões. Primeiro eu quero falar um pouco sobre check-up. O que seria um check-up? Check-up seria uma forma de você fazer alguns exames de prevenção para que veja a possibilidade de detectar patologias precoces. Essa seria uma primeira situação. E uma outra situação seria também fazer um check-up para fazer um estadiamento de uma doença já conhecida, para ver como é que está a situação dela, um estadiamento dela de momento. Então vamos começar pelas crianças. O importante para as crianças é quando você vai fazer uma avaliação com a criança, é ver o desenvolvimento da criança. Se ela está tendo um desenvolvimento compatível com a idade, se ela não é uma criança que está com um baixo peso, nem com aparência de uma obesidade. E nas crianças, a gente tem que sempre ficar atento com a diabetes e com a hipertensão arterial. Então, exames básicos devem ser solicitados: um raio-x de tórax, um hemograma completo, uma glicemia de jejum, colesterol e triglicéridos, se achar necessário. A urina 1, com cultura, e um exame de amostra, 3 amostras de fezes. Isso seria uma situação muito importante para fazer uma avaliação em crianças. Passando agora para, eu quero fazer uma apresentação para vocês das mulheres e homens. As mulheres e homens, ela tem algumas fases distintas que sempre se convergem. Então, começou convergente nas crianças e vai terminar na geriatria, mas elas têm uma fase que tem que ser feito exames que são geralmente semelhantes, que tem que ser analisados pelo clínico médico e no final pelo geriatra. A diferença é que a mulher, ela tem um acompanhamento desde o início por um ginecologista, e o homem, no caso, vai ter um acompanhamento também pelo urologista, e os dois têm que ter um acompanhamento muito forte pelo cardiologista, né? Então vamos fazer um resumo de tudo isso aí. A menina, ela tem que ter começa tendo um acompanhamento mais rígido na primeira menstruação, chamada também de menacne, primeira menstruação, onde a gente já tem que ficar atento com a parte hormonal e o desenvolvimento das características sexuais secundárias da menina, né? Ver aparecimento já de pelos pubianos, fazer acompanhamento do desenvolvimento do broto mamário, essas situações. Após a menina ter já a primeira relação sexual, aí já começa a mudar um pouco a forma de avaliar essa garota. Após a primeira relação sexual, é muito importante que o médico que dê o segmento, o acompanhamento com essa garota, que ele já oriente bem em relação a isso. Não é bem da parte do check-up, mas é muito importante ser dito, que aí entra já falar sobre anticoncepcionais e sobre a utilização de preservativo. Anticoncepcionais para evitar a gravidez indesejada e o uso de preservativo para doenças sexualmente transmissíveis. Tendo já essa relação sexual, tem sempre que ficar atento com doenças sexualmente transmissíveis: HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Vamos passar para uma próxima etapa, quando a mulher já engravida. No caso, a garota engravidando, confirmando a gravidez, o beta-HCG positivo, faz ultrassom, faz a avaliação ultrassonográfica para ver a implantação do saco gestacional. Você já vê um eco embrionário com batimento cardioembrionário. Fazendo essa avaliação, você tem que fazer alguns exames de rotina. É importante o hemograma completo, um exame de glicemia de jejum, entra alguns exames
como as vitaminas, né? Vitamina D, ácido fólico, é muito importante ser realizado, e também é importante avaliar doenças sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis, hepatite B e C. Também não podemos deixar de avaliar toxoplasmose e rubéola, que são patologias bem importantes. Na gestação também é muito importante ver o grupo sanguíneo ABO da mulher. As mulheres RH negativo, na segunda gestação, se o pai for positivo, tem riscos de complicações para o feto. Então isso é uma parte que tem que ser dado ênfase também. A mulher está na fase da geriatria, ela vamos pular para a menopausa. Na menopausa, a mulher tem que fazer o acompanhamento hormonal e fazer um acompanhamento hormonal e exames de rotina, que a gente vai voltar nisso depois que a gente se encontrar com a parte, for falar sobre a parte da menopausa, junto com a andropausa do homem e a transformação de cada idade, né? Então vamos falar da parte do menino. O menino também precisa ter uma boa orientação quando ele tiver já as primeiras relações sexuais, e precisa ter um acompanhamento e orientação, né? Que é hoje as crianças já estão tendo relações sexuais. Da parte cardiológica, que é bom que a gente faça uma análise tanto dos meninos, tanto dos homens quanto mulheres, da parte cardiológica. É muito importante na avaliação cardiológica que seja visto um raio-x de tórax, um eletrocardiograma que vai ver a parte elétrica cardíaca, um ecocardiograma que vai ver a função do coração e as válvulas, a parte muscular cardíaca. Além disso, é importante um teste ergométrico que vai fazer uma análise do coração em atividade física. Esse exame sempre é bom ser acompanhado por uma enfermeira muito experiente ou um médico que seja feito em ambiente que tenha recursos no caso de uma complicação durante esse exame, né? Além disso, é importante fazer o mapa e o Holter. O mapa é uma monitorização da pressão arterial por 24 horas e o Holter é um eletrocardiograma de 24 horas. Então, esses são os exames mais simples. Da parte cardiológica, você tem que analisar, depois de uma certa idade, que principalmente para pessoas de risco, existe um exame hoje, principalmente para quem é fumante, cardiopata, história hipertenso, que é de difícil controlar a parte dos lipídios. É importante que faça um exame que chama tomografia do coração, é o score de cálcio. Você faz uma tomografia, são os exames realizados geralmente em hospitais de ponta, onde essa avaliação é feita a avaliação das artérias coronarianas para ver se tem algum grau de obstrução. A nota é de 0 a 10, se tem pouca obstrução, chega de 2 a 10, e aí demonstra um risco de um provável futuro infarto. Desses exames também, da parte cardiológica, a gente tem ressonância cardíaca, a gente tem a cintilografia cardíaca, tem o cateterismo, que é um exame que é não só para diagnóstico, mas para uma possível intervenção, se necessário. Então, passando dessa parte cardíaca, na parte cardiológica de exames, não pode esquecer de fazer a análise de um hemograma completo, os básicos, hemograma completo, glicemia de jejum, colesterol total, frações, triglicéridos. E é muito importante se alertar para o índice de Castellani. O que seria o índice de Castellani? O índice de Castellani é uma avaliação que é feita da divisão do número total de triglicéridos pelo HDL, que é o colesterol bom. Sempre tem que dar menor que 2, dando maior que 2 há riscos cardiovasculares mais importantes. Passando agora no caso, para menopausa,
e a andropausa, na menopausa tem que ser feita uma boa avaliação da parte hormonal. Mas antes de falar da andropausa do homem, vamos falar um pouco dos exames em gerais que tem que ser feitos, não só para a parte cardiológica, mas assim, um clínico fazendo uma avaliação, exames de rotina que tem que ser bem avaliados, tem que ser bem interpretados em check-ups anuais, básicos, hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, ácido úrico, os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, colesterol total, frações. Aí a gente vai para os órgãos, tireoide, no caso TSH, T3, T4, a gente vai para o fígado, TGP, TGO, fosfatase alcalina, gama-GT, pâncreas, que é um órgão de doença silenciosa, uma amilase, os rins, a ureia, creatinina, da parte ginecológica, as mulheres, os hormônios e os homens, no caso, o PSA e o toque retal, que aí já entra a andropausa do homem. A testosterona tem que ser bem avaliada também, porque já vai começando, às vezes, a diminuição do libido sexual. Entrando já na geriatria, da geriatria é muito importante algumas outras avaliações, dando ênfase, além desses exames, que a gente faça com uma certa frequência o exame de sangue oculto nas fezes. Dando positivo, até de rotina, é bom fazer a colonoscopia, que é um câncer bem comum, tanto no sexo feminino e masculino. Além da colonoscopia, do sangue oculto de fezes que a gente havia falado, é muito importante a densitometria óssea. A densitometria óssea na andropausa e menopausa, já a partir daí fazer esse controle, a gente pega, às vezes já antes da osteoporose, a gente pega quadros de osteopenia que já deve ser iniciado o tratamento de reposição de cálcio, vitamina D, para que haja um fortalecimento dos ossos e diminuição de fraturas. Então, a densitometria óssea é um exame também muito importante. Junto a esses exames, eu acrescentaria também o ultrassom transvaginal, porque é um exame simples de fazer nessa fase e, por ser simples, você às vezes pega também câncer silencioso de endométrio, é a área que eu atuo no dia a dia, e às vezes eu chego a pegar um caso desse por semana nas pacientes após a menopausa. Então, após a menopausa, um sangramento ginecológico da mulher já é uma indicação de um câncer ginecológico. O que eu quero adiantar, o que eu quero dar uma mais importância também em relação aos exames que devem ser colhidos na geriatria, é muito importante que seja dito sobre os exames de HIV, VDRLs, que é a sífilis, e as hepatites, que são as doenças sexualmente transmissíveis, hepatite B e C, porque hoje, com a utilização dessas medicações que auxiliam na impotência das pessoas com mais idade, elas têm uma atividade sexual com mais intensidade e não usam preservativos. Então, correm risco, sim, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, o importante é saber que na geriatria, o que é que mais mata o idoso? O que mais mata o idoso são 3 situações. São as fraturas, que a gente pode prevenir pela densitometria óssea, tanto na menopausa e andropausa. A partir daí, as desidratações, que é um sinal de alerta, porque isso já evolui com quadros, às vezes, até de confusão mental. Simples de iniciar um tratamento com soro fisiológico, com soro caseiro,
e se alertar sempre com os estados gripais mais avançados no idoso, que uma pneumonia geralmente é fatal nessa fase da vida. Já que sobrou um tempinho, eu queria falar de 4 exames muito básicos que eu realizo com muita frequência, que são os ultrassons transvaginal, mamário e abdominal e da tireoide. Como foi esquecido, eu esqueci de falar da importância da mamografia na menopausa. Na hora que eu estava falando dos hormônios, eu não falei da mamografia na menopausa, que é um exame de rastreamento muito importante. Eu quero salientar de achados, que a mamografia ela é muito importante, que ela pega, eu já aconselho que seja feita após os 40 anualmente, porque pegam casos de microcalcificações, que é uma doença bem inicial, feito esse diagnóstico, se você retirando um setor da mama, você salva uma vida, principalmente com histórias genéticas, familiares, né? Assimetrias focais, existem lesões espiculadas clássicas de câncer de mama que são feitas diagnóstico quando elas são encontradas com menores de 2 centímetros, você tem uma situação de cura, um prognóstico muito melhor. Isso falando da mamografia que tinha ficado para trás. Então, em relação ao ultrassom transvaginal, é um exame que avalia o útero e o ovário, são 2 órgãos bem importantes da mulher em relação às patologias. É uma análise muito tranquila quando você tem um médico bem experiente. Eu realizo isso já há 32 anos em meu consultório. O ultrassom abdominal, que você avalia o fígado, o pâncreas, vesícula, os rins. É um exame muito simples também. O ultrassom mamário, que você vê lesões que às vezes pela mamografia dão a impressão de ser lesões tumorais, e o ultrassom vê que é um cisto de aspecto benigno, que é bem tranquilizador e evita procedimentos desnecessários. O ultrassom da tireoide, que você consegue realizar e analisar lesões nodulares, sólidas, císticas, tumorais, inflamatórias também, que auxiliam bem nos tratamentos quando tem distúrbios de tireoide. É mais ou menos isso que eu queria dizer a vocês. Agradeço a oportunidade e muito feliz por poder fazer esse serviço de utilidade pública.